Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Princípios de Economia Política Marxista. Segunda parte, o processo de acumulação. Capítulo 5. A acumulação e as reservas. 1. Reprodução simples. É útil e mesmo necessário para finalidades teóricas imaginar um sistema capitalista que funcione ano após ano pelos mesmos canais e sem modificações. Isso nos permite compreender a estrutura das relações existentes no sistema como um todo, em sua forma mais clara e simples. Adotar o processo, porém, não significa que tenha havido ou poderia haver um sistema capitalista real que permanecesse o mesmo ano após ano. Na verdade, quando examinamos um caso supondo imune de modificações, verificamos que alguns dos elementos mais essenciais do capitalismo, tal como realmente existe, foram deliberadamente ignorados. François Quesnay, líder dos fisiocratas, foi o primeiro economista a tentar uma representação sistemática da estrutura das relações existentes na produção capitalista. Seu famoso Tableau économique de 1758 é, por esse motivo, um marco no desenvolvimento do pensamento econômico. Marx o denominava, abre aspas, incontestavelmente a mais brilhante ideia de que a economia política tem sido culpada até agora, fecha aspas. Marx, Teoria da Mais-Valia. Marx foi grandemente influenciado por Quesnay e considerava seu próprio esquema de análise da estrutura do capitalismo, que em sua forma mais elementar denominava de reprodução simples, como uma versão melhorada do Tableau. Nota: uma carta de Marx e Engels, datada de 6 de julho de 1863, assim se inicia. Abre aspas, se isso lhe for possível neste calor, veja o Tableau économique anexo, pelo qual substituí o quadro de Quesnay, e diga-me quais as objeções que tem a fazer. Ele compreende todo o processo da reprodução. Fecha aspas, correspondência seleta. Em O Capital, Marx abandonou a forma diagramática do esquema que acompanhava essa carta, mas as ideias foram mantidas com a exposição muito ampliada. Ver particularmente o volume 1, capítulo 23, volume 2, capítulo 20. Para o exame da relação entre Tableau de Quesnay e os esquemas de reprodução de Marx, ver o apêndice A deste volume. Voltando ao texto, a reprodução simples refere-se a um sistema capitalista que preserva indefinidamente o mesmo volume e as mesmas proporções entre as suas várias partes. Para que essas condições sejam satisfeitas, os capitalistas devem substituir anualmente o capital desgastado ou consumido e empregar toda a sua mais-valia em consumo. E os trabalhadores devem gastar todo o salário também no consumo. Se tais exigências não fossem atendidas, ocorreria uma acumulação ou um desgaste do estoque de meios de produção, o que está excluído por hipótese. Poderemos ver a razão disso, mas simplesmente se representarmos a reprodução simples na linguagem notativa, já empregada no último capítulo. Suponhamos que toda a indústria se divida em dois grandes ramos. No ramo 1, dos meios de produção são criados e no ramo 2, os bens de consumo são produzidos. Para certos objetivos, é conveniente dividir o ramo dos bens de consumo em dois, um produzindo bens de consumo do trabalhador ou mercadorias de salário e outro produzindo bens de consumo do capitalista, que podemos chamar de mercadorias de luxo. Embora, no capítulo 7, analisemos a questão com um esquema de reprodução de 3 ramificações,
O esquema duplo é mais simples e perfeitamente adequado para o que vamos expor agora. Consideremos C1 e C2 como capital constante dedicado, respectivamente, aos ramos 1 e 2. Igualmente, consideremos V1 e V2 como capital variável, M1 e M2 a mais-valia, e W1 e W2 o produto medido em valor dos dois ramos, respectivamente. Teremos então o seguinte quadro, representando a produção total. 1. C1 mais V1 mais M1 igual W1. 2. C2 mais V2 mais M2 igual W2. Para que sejam atendidas as condições da reprodução simples, o capital constante empregado deve ser igual ao movimento do ramo de bens do produtor, e o consumo conjunto de capitalistas e trabalhadores deve ser igual ao movimento do ramo de bens do consumidor. Isso significa C1 mais C2 igual C1 mais V1 mais M1. V1 mais M1 mais V2 mais M2 igual C2 mais V2 mais M2. Eliminando C1 de ambos os lados da primeira equação e V2 mais M2 de ambos os lados da segunda equação, veremos que as duas se reduzem à seguinte equação simples: C2 igual V1 mais M1. Essa, portanto, pode ser considerada a condição básica da reprodução simples. Mostra apenas que o valor do capital constante utilizado no ramo de bens de consumo deve ser igual ao valor das mercadorias consumidas pelos trabalhadores e capitalistas empenhados na criação de meios de produção. Se essa condição for satisfeita, a escala de produção permanece inalterada de um ano para o outro. Antes de continuar, examinemos o esquema de reprodução um pouco mais detalhadamente. Talvez sua maior importância esteja em proporcionar uma moldura unificada para a análise das ligações de produção e renda, problema que não foi jamais sistemática ou adequadamente tratado pelos economistas clássicos. A produção está dividida em duas categorias amplas: produção dos meios de produção e produção dos meios de consumo. Tomados em conjunto, esses dois aspectos constituem a oferta total social de mercadorias. A renda, por outro lado, pode ser dividida em três categorias: a renda do capitalista, que deve ser empregada em meios de produção para que ele mantenha sua posição como capitalista; a renda do capitalista, que ele pode gastar no consumo, mais-valia; e a renda do trabalhador, salários. Como, porém, há capitalistas e trabalhadores em ambos os grandes ramos da produção, talvez seja melhor dizer que a renda está dividida em 6 categorias, 3 em cada ramo. Tomadas em conjunto, elas constituem a procura total de mercadorias. É evidente que na oferta total equilibrada e na procura total equilibrada deve haver correspondência, mas não é tão evidente a inter-relação entre os vários elementos dos dois conjuntos que seja capaz de criar essa correspondência. Uma das funções mais importantes do esquema de reprodução é lançar luz sobre esse problema. Podemos observar de passagem que, nessa função, o esquema de reprodução prepara o terreno à análise das discrepâncias entre oferta total e procura total, que certamente se manifestam nas perturbações gerais do processo de produção. Ver capítulo 10 adiante. Cada um dos itens do esquema de reprodução tem um caráter duplo pelo fato de representar um elemento de procura e, ao mesmo tempo, um elemento de oferta.
Consideremos C1. Constitui parte do valor de criação dos meios de produção e também constitui parte das rendas dos capitalistas no ramo 1, derivada da venda dos meios de produção e normalmente destinada a ser empregada em novos meios de produção. Assim, C1 representa tanto a oferta como a procura dos meios de produção. As trocas necessárias se farão entre os capitalistas do ramo 1. O valor quanto ao total de C1 segue, por assim dizer, um curso circular, surgindo de um extremo do ramo dos meios de produção e dando a volta para penetrar no mesmo ramo no início do período de produção seguinte. O item seguinte é V1, que representa a parte do valor de produção dos meios de produção que substitui os salários. É, portanto, a oferta dos meios de produção. Por outro lado, V1 é também os salários dos trabalhadores empenhados na produção de meios de produção e, como tal, evidentemente constitui uma procura de meios de consumo. No caso, não há correspondência entre os elementos da oferta e procura. O mesmo ocorre exatamente na suposição da reprodução simples em relação tanto a M1 como a V1, exceto pelo fato de que aqui temos a mais-valia dos capitalistas do ramo 1. Completamos a análise desse ramo tendo ainda uma oferta dos meios de produção igual a V1 mais M1, sem destino, e com uma procura de meios de consumo da mesma grandeza também insatisfeita. Voltemos-nos agora para o ramo 2, produção dos meios de consumo. Uma parte da produção de bens de consumo, igual a C2, representando o valor dos meios de produção usados na feitura dos bens de consumo, corresponde à procura de novos meios de produção pelos capitalistas do ramo 2. Novamente, não há correspondência direta entre a oferta e a procura. A situação, porém, é diversa com V2 e com M2, que representam tanto a oferta como a procura dos bens de consumo. Como no caso de C1, as trocas necessárias podem ocorrer dentro de um ramo, desta vez o ramo 2. Este fica assim com uma oferta não vendida de bens de consumo igual a C2 e uma procura de meios de produção não atendida da mesma grandeza. Chegando agora às relações entre os dois ramos, vemos que um tem uma oferta de meios de produção e uma procura de meios de consumo igual a V1 mais M1. E 2 tem uma procura de meios de produção e uma oferta de meios de consumo igual a C2. É evidente que os dois ramos podem, por assim dizer, estabelecer relações comerciais e desde que V1 mais M1 seja exatamente igual a C2, as trocas mútuas eliminarão do mercado tanto os meios de produção como os meios de consumo, equilibrando a oferta total e a procura total. Esse raciocínio nos leva novamente à condição de equilíbrio da reprodução simples por um método que tem a vantagem de expor a lógica inerente ao esquema de reprodução. O esquema de reprodução é, em essência, um recurso para colocar a estrutura da oferta e procura da economia capitalista em termos de gêneros de mercadorias produzidas e de funções dos recipientes de rendas. Devemos acrescentar, porém, que não se podem tirar deduções causais do esquema, como tal. Ele proporciona uma moldura e não um substitutivo para novas investigações. 2. Raízes da acumulação. O leitor poderá ter pensado que o capitalista vivendo no mundo imaginário da reprodução simples não manifesta as características atribuídas aos capitalistas no último capítulo. Nele dissemos que, abre aspas, os valores de uso não devem jamais ser considerados como o objeto real do capitalista, fecha aspas. E não obstante, construímos um sistema no qual os capitalistas recebem a mesma renda ano após ano e sempre a empregam até o último dólar. Claramente, em tais circunstâncias, os valores de uso teriam de ser considerados como o objetivo do capitalista. A conclusão inevitável é que a reprodução simples encerra uma abstração do que é mais essencial no capitalista, ou seja,
sua preocupação em aumentar o capital. Ele realiza isso convertendo uma parte, frequentemente a maior, de sua mais-valia em capital adicional. Esse capital aumentado lhe proporciona ainda maior mais-valia, que ele, por sua vez, transforma em novo capital adicional e assim por diante. Esse processo é conhecido como acumulação de capital e constitui a força motora do desenvolvimento capitalista. O capitalista, como observou Marx, abre aspas, participa como miserável da paixão da riqueza pela riqueza. Mas o que no miserável é simples idiosincrasia, no capitalista é o efeito do mecanismo social do qual ele é apenas uma das rodas. Fecha aspas. É da maior importância a compreensão desse ponto. A circulação D', na qual o capitalista ocupa a posição-chave, é, objetivamente, um processo de expansão de valor. Esse fato se reflete na finalidade subjetiva do capitalista. Não é absolutamente uma questão de propensão ou instinto humano inato. O desejo do capitalista de expandir o valor sob seu controle, acumular capital, surge de sua posição especial numa forma particular de organização da produção social. Um momento de reflexão mostrará que não poderia ser de outra forma. O capitalista é capitalista e uma importante figura na sociedade enquanto for o dono e o representante do capital. Privado deste, nada seria. Mas o capital tem apenas uma qualidade, a de possuir grandeza, e disso se segue que um capitalista só se distingue de outro pela grandeza do capital que representa. O dono de uma grande quantidade de capital está mais alto na escala social do que o dono de um pequeno capital. Posição, prestígio, poder são reduzidos à fita métrica dos dólares e centavos. O êxito na sociedade capitalista consiste, portanto, em aumentar seu capital. Abre aspas, acumular é conquistar o mundo da riqueza social, aumentar a massa de seres humanos explorados e ampliar com isso, tanto direta como indiretamente, a influência do capitalista. Fecha aspas. Dado o desejo de acumular, um fator adicional e fortalecedor de importância não inferior participa também da motivação do capitalista. A maior quantidade de mais-valia e, portanto, também a maior capacidade de acumular tendem para o capitalista que emprega os métodos técnicos mais avançados e mais eficientes. Consequentemente, a busca de melhoramentos é universal. Mas os métodos de produção novos e modernos exigem maior emprego de capital e tornam obsoletos e, portanto, desvalorizados os meios de produção existentes. Segundo Marx, abre aspas, o desenvolvimento da produção capitalista torna constantemente necessário manter um capital cada vez maior empregado em determinada indústria, e a concorrência faz com que as leis imanentes da produção capitalista sejam sentidas por todo capitalista na forma de leis externas coercitivas. Ela o obriga a expandir constantemente seu capital, a fim de preservá-lo, mas expandi-lo não pode, exceto por meio da acumulação progressiva. Fecha aspas. Vemos que a análise marxista relaciona a acumulação de capital com a forma histórica específica da produção capitalista. O caminho do êxito e da elevação social está na acumulação, e quem se recusa a participar da corrida expõe-se ao perigo de tudo perder. Paralelamente a essa análise da acumulação, Marx esboçou as linhas de uma teoria do consumo capitalista. Abre aspas, na aurora histórica da produção capitalista, e todo capitalista que inicia seu movimento ascendente tem de passar por essa fase histórica, a avareza e o desejo de ficar rico são as paixões dominantes. Mas o progresso da produção capitalista não só cria um mundo de prazeres, como ainda abre, na especulação e no sistema de crédito, milhares de fontes de enriquecimento súbito.
Quando se atinge uma certa fase do desenvolvimento, um grau convencional de prodigalidade, que é também uma exibição de riqueza e, consequentemente, uma fonte de crédito, torna-se uma necessidade comercial do infeliz capitalista. O luxo participa dos gastos de representação do capital. Embora a prodigalidade do capitalista nunca tenha o caráter de boa-fé da prodigalidade liberal do senhor feudal, mas, pelo contrário, tenha sempre atrás de si a mais sórdida avareza e o cálculo mais ansioso, apesar disso, os gastos crescem com a acumulação sem que um necessariamente restrinja o outro. Mas, juntamente com esse crescimento, há, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um conflito entre a paixão pela acumulação e o desejo de divertir-se. Fecha aspas. Nota: o Capital 1, das páginas 650 a 651, a ideia de que, abre aspas, o luxo participa dos gastos de representação do capital, fecha aspas, encerra uma interessante antecipação da doutrina de Thorstein Veblen do consumo ostensivo, exposta na The Theory of the Leisure Class. Voltando ao texto. Portanto, embora o desejo de acumular continue predominando, não exclui um desejo paralelo e até certo ponto derivado dele de aumentar o consumo. É interessante comparar as ideias de Marx sobre os motivos ocultos na acumulação e no consumo capitalistas com as teorias ortodoxas contemporâneas que acentuavam a abstenção e a espera. Segundo a teoria da abstenção, é penoso para o capitalista abster-se do consumo a fim de acumular e, portanto, o juro do capital deve ser considerado como a recompensa necessária dessa abstenção. Contra isso, Marx toma a posição de que acumular capital, isto é, aumentar a própria riqueza, é a finalidade positiva e tem prazeres inerentes, tal como os tem o consumo. Seria tão lógico considerar o consumo a abstenção da acumulação como vice-versa. Abre aspas. Não ocorreu nunca ao economista comum o raciocínio simples de que toda ação humana pode ser considerada como uma abstenção da ação oposta. Comer é a abstenção de jejuar. Andar é a abstenção de parar. Trabalhar é a abstenção da ociosidade. A ociosidade é a abstenção de trabalhar, etc. Esses senhores fariam bem em ponderar sobre a frase de Spinoza, determinatio est negatio, fecha aspas. Em suma, os capitalistas tanto querem acumular como consumir. Quando o fazem, podemos considerar essa atitude como abstenção da outra, mas analisar a questão dessa forma nada explica. Quando chegamos à teoria da espera, Alfred Marshall foi o principal expoente dessa doutrina. As coisas ficam ainda piores. Acredita-se, nesse caso, que os capitalistas desejam, no final das contas, consumir tudo o que possuem. Não o fazem agora porque, se esperarem, poderão consumir com juros no futuro. Trata-se da reductio ad absurdam, de uma participação coerente na suposição de que todo comportamento econômico é dirigido para a satisfação dos desejos de consumo. Enquanto a teoria da abstenção simplesmente diminui o desejo do capitalista de acumular riqueza, a teoria da espera nega-o totalmente. Não devemos esquecer que a teoria da abstenção foi proposta inicialmente por Nassau Sênior, na década de 1830, e que os primeiros economistas haviam aceito como certa a existência de um motivo independente para a acumulação. Assim é que Ricardo escreveu certa vez a Malthus, abre aspas, considero os desejos e preferências da humanidade como ilimitados. Queremos sempre aumentar nossas distrações ou nossa força. O consumo contribui para a nossa diversão, a acumulação para a nossa força e igualmente promovem a procura. Fecha aspas. Como de hábito, Ricardo universaliza uma característica da produção capitalista,
aplicando-a à humanidade em geral, mas não há traço do ponto de vista da abstenção. Como explicar essa súbita mudança de atitude dos economistas políticos? A resposta parece estar no fato de que a teoria da abstenção, bem como as da espera e preferência de tempo, que lhes são posteriores, operavam como uma defesa da mais-valia e, portanto, do status quo. Mas antes de 1830, Marx sugere que a Revolução de Julho na França constitui o ponto crítico. O capitalismo, de modo geral, era uma força agressiva, atacando principalmente alguns aspectos do status quo, embora certamente nem todos. Com a conquista da vitória, porém, foi necessário passar do ataque à defesa. Muitas das diferenças entre as doutrinas dos economistas clássicos e seus sucessores poderão ser compreendidas ao nos lembrarmos desse fato. Uma dessas diferenças foi assinalada pelo aparecimento da teoria da abstenção da acumulação. 3. Acumulação e valor da força de trabalho. Exposição do problema. Seria possível, a esta altura, apresentar um esquema de reprodução que Marx denominava reprodução ampliada, em contraste com a reprodução simples, mostrando a inter-relação da oferta e procura quando a acumulação é levada em conta, ou seja, quando a mais-valia já não é totalmente consumida pelos capitalistas, mas dividida em 3 partes, uma consumida por eles, outra acrescentada ao capital constante e uma terceira ao capital variável. Parece aconselhável, entretanto, adiar a apresentação da reprodução ampliada até o capítulo 10, quando poderemos examinar mais detalhadamente suas consequências para o problema da crise. No momento, estamos interessados em investigar os efeitos da maior quantidade de capital variável ou, o que vem a ser o mesmo, a maior procura da força de trabalho implícito no processo de acumulação. Com esse objetivo, podemos simplesmente supor a existência de relações quantitativas de oferta e procura necessárias para manter o equilíbrio da expansão ampliada sem penetrarmos na estrutura formal do esquema. Partimos, então, do fato indubitável de que a acumulação envolve um aumento na procura de oferta de trabalho. Quando a procura de qualquer mercadoria aumenta, seu preço também se eleva, e isso representa um desvio entre o preço e o valor. Sabemos que no caso de uma mercadoria comum, digamos tecido de algodão, isso porá em movimento certas forças para colocar novamente o preço em conformidade com o valor. Os fabricantes de tecidos de algodão terão lucros anormalmente altos, novos capitalistas serão atraídos para a indústria, a oferta de tecidos de algodão aumentará, o preço cairá outra vez até que seja novamente igual ao valor e os lucros se tornarem normais. Tendo exposto assim o princípio geral, somos imediatamente impressionados por um fato notável. A força de trabalho não é uma mercadoria comum. Não há capitalistas que possam produzi-la quando seu preço se eleva. De fato, não existe uma indústria da força de trabalho no sentido em que existe uma indústria de tecidos de algodão. Só numa sociedade escravista, como a do sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil, onde a criação de escravos era feita com o objetivo de lucro, se pode falar adequadamente de uma indústria de força de trabalho. No capitalismo, de modo geral, o mecanismo equilibrador da oferta e procura está ausente no caso da força de trabalho. Enquanto estivemos tratando da reprodução simples, foi possível supor que a força de trabalho era vendida por seu valor. Não havia nisso nenhuma contradição, pois não há forças agindo para produzir um desvio dentro o preço da força de trabalho e seu valor. Tão logo a acumulação é levada em conta, porém, a situação se modifica. A acumulação eleva a procura da força de trabalho e já não será legítimo simplesmente supor um equilíbrio entre salários e o valor da força de trabalho. Além disso, como já vimos, o mecanismo
em que se pode confiar para estabelecer essa identidade no caso de todas as mercadorias produzidas para lucro não funciona no caso. Parece haver certas dificuldades na aplicação da lei do valor à mercadoria denominada força de trabalho. Há nisso mais do que um simples jogo de terminologia. Realmente não é exagero que a validade de toda a estrutura teórica de Marx está em jogo. Para perceber isso, basta lembrar que a mais-valia, essencial à vida do capitalismo, depende da existência de uma diferença entre o valor da força de trabalho e o valor da mercadoria que o trabalho produz. E se não houver forças que mantenham os salários iguais ao valor da força de trabalho, que razão haverá para supor a existência dessa brecha vital entre os salários e o valor do produto? Não poderíamos igualmente supor que os salários se elevem sob o estímulo da acumulação até que toda brecha se elimine? Antes de examinarmos as respostas de Marx a essas perguntas, será necessário analisar brevemente a solução de Ricardo para o problema das relações entre salários e o valor da força de trabalho. Pois nisso, como em outras questões da teoria econômica, Marx será melhor compreendido pela comparação com Ricardo. Nota: os marxistas, de modo geral, deram pouco atenção à dificuldade lógica da aplicação da lei do valor à mercadoria força de trabalho. É curioso que os críticos de Marx, com quase igual unanimidade, também desprezaram esse ponto importante. Bortkiewicz, nesse como em outros aspectos, constitui uma exceção. Viu a dificuldade bem claramente, como mostra o trecho seguinte. Abre aspas, colocar os salários sob a lei geral do valor, tal como faz Marx, não é possível, pois essa lei, na medida em que é possível aceitar sua validade, se baseia na concorrência entre os produtores que, no caso da mercadoria força de trabalho, não existe absolutamente. Fecha aspas. Publicado em setembro de 1907, página 483, Bortkiewicz. Bortkiewicz, porém, julgou que a dificuldade poderia ser evitada abandonando-se à ideia de que a força de trabalho seja uma mercadoria como outras, e simplesmente supondo que o salário real é fixo. Aparentemente, jamais lhe ocorreu que essa suposição perde toda a justificativa no momento em que a acumulação surge. Oscar Lange acentuou a dificuldade existente na aplicação da lei do valor à mercadoria força de trabalho e mostrou, pela primeira vez que eu saiba, as consequências desse problema na estrutura teórica de Marx. Marxian Economics and Modern Economic Theory, em junho de 1935. Fim da nota. A teoria quantitativa do valor e lucro de Ricardo é muito semelhante, exceto em terminologia, à teoria de Marx. O mesmo paralelismo existe na teoria dos salários, diz Ricardo. Abre aspas, o trabalho, como todas as outras coisas que são compradas e vendidas e cuja quantidade pode aumentar ou diminuir, tem seu preço natural e seu preço de mercado. O preço natural do trabalho é o preço necessário para permitir que os trabalhadores subsistam e perpetuem sua raça sem aumento nem diminuição. Fecha aspas. Ricardo foi muito explícito quanto às forças que operam para manter o preço do mercado em concordância com o preço natural. Abre aspas. Por mais que o preço de mercado do trabalho se desvie de seu preço natural, tem, como todas as mercadorias, a tendência de se ajustar a ele. Quando o preço de mercado do trabalho excede seu preço natural, é que a condição do trabalhador é próspera e feliz, e ele tem a seu alcance uma proporção maior das coisas necessárias e dos prazeres da vida.
Quando, porém, pelo estímulo que os salários altos dão ao aumento da população, o número de trabalhadores aumenta, os salários voltam ao preço natural e, por vezes, o movimento de reação cai abaixo dele. Fecha aspas. Nota: Principles of Political Economy in Taxation, 1929. O que Ricardo chama de preço natural do trabalho equivale ao conceito marxista de valor da força de trabalho. Os clássicos e Marx, num de seus primeiros trabalhos econômicos, Salário e Capital, de 1847, não distinguiam entre trabalho e força de trabalho. Usavam a palavra trabalho nos dois sentidos. Não é raro haver confusão provocada pelo emprego duplo de tal termo. Fim da nota. Para Ricardo, em suma, o mecanismo necessário para assegurar que os salários permaneçam no mesmo nível de subsistência convencional é proporcionado por uma teoria da população. Além do mais, a teoria da população que ele tem em mente é, evidentemente, um caso especial da famosa teoria malthusiana, que esteve em moda na Inglaterra na primeira metade do século XIX. Assim, no esquema clássico, a oferta de todas as mercadorias comuns é regulada pela competição entre capitalistas, de modo a equacionar o preço ao valor. No caso da oferta do trabalho, precisamente a mesma função é executada pela teoria da população. É nesse sentido que essa teoria é parte integrante da estrutura teórica da economia política clássica. Marx nunca escreveu muito sobre os fatores determinantes do volume da população, mas é certo que não via qualquer utilidade na teoria malthusiana, nem em qualquer de suas variantes. Chamou a teoria da população de dogma dos economistas. Quase nunca a mencionou, exceto para diminuí-la. Ao Ensaio on Population de Malthus, denominou de, abre aspas, libelo contra a raça humana, fecha aspas, e a doutrina nele contida de, abre aspas, fantasia populacional malthusiana, fecha aspas. A grande sensação causada pelo ensaio foi provocada não pela originalidade ou interesse científico que ele não apresentava, mas, abre aspas, puramente por um interesse partidário, fecha aspas. Provavelmente será impossível encontrar em toda a obra de Marx uma referência favorável à doutrina clássica da população. É evidente que ele não tinha nenhuma disposição de adotar esse método de ajustar a teoria do valor ao caráter ímpar da força de trabalho como mercadoria. 4. A solução de Marx, a reserva do trabalho. Marx tinha, de certo, plena consciência da tendência que apresentam os salários de se elevarem sob o impacto da acumulação de capital. Abre aspas. As necessidades do capital em acumulação podem exceder o crescimento da força de trabalho ou do número de trabalhadores. A procura de trabalhadores pode exceder a oferta e, por isso, os salários podem elevar-se. Isso ocorrerá, finalmente, se na realidade as condições acima supostas continuarem. Se cada ano encontra emprego um número de trabalhadores superior ao do ano anterior, mais cedo ou mais tarde será atingido o ponto em que as necessidades da acumulação começam a ultrapassar a oferta habitual de trabalho e, portanto, ocorre uma elevação de salários. Fecha aspas. Ele tinha, porém, certeza de que essa elevação de salário, abre aspas, jamais poderia chegar ao ponto de ameaçar o sistema em si, fecha aspas. Foi, portanto, compelido a indagar. Que força mantém o salário sob controle, de modo que a mais-valia e a acumulação possam continuar sendo as feições características e essenciais da produção capitalista? Essa pergunta é o reverso da formulada antes. O que mantém os salários iguais ao valor da força de trabalho? Responder a uma é, portanto, o mesmo que responder a outra.
A solução de Marx para o problema gira em torno de seu famoso conceito de exército de reserva do trabalho, ou como o denominou também, população excedente relativa. A reserva consiste em trabalhadores desempregados que, através de sua concorrência ativa no mercado de trabalho, exercem uma pressão constante no sentido de reduzir o nível de salários. Abre aspas, o exército industrial de reserva, durante os períodos de estagnação e prosperidade média, restringe o exército do trabalho ativo. Durante os períodos de superprodução e euforia, impede que suas pretensões se elevem. A população excedente relativa é, portanto, o eixo sobre o qual gira a lei da procura e oferta do trabalho. Ela limita o campo de ação dessa lei à conveniência absoluta da atividade de exploração e ao domínio do capital. Fecha aspas. A reserva é recrutada principalmente entre os que foram deslocados pelas máquinas. Abre aspas, quer isso assuma a forma mais notável de demissão de trabalhadores já empregados, ou a forma menos evidente, mas não menos real, de uma absorção difícil da população trabalhadora adicional pelos canais habituais. Fecha aspas. O trecho seguinte indica que Marx já havia pensado na introdução de máquinas que poupam trabalho como uma reação mais ou menos direta dos capitalistas contra a tendência crescente dos salários. Abre aspas, entre 1849 e 1859 ocorreu uma elevação de salários nas regiões agrícolas da Inglaterra. Isso foi consequência de um incomum êxodo da população agrícola excedente, causado pelas exigências da guerra, pela ampliação das ferrovias, fábricas, minas, etc. Em toda parte, os fazendeiros reclamavam e o London Economics, com referência a esses salários de fome, falava seriamente de um progresso geral e substancial. O que fizeram então os fazendeiros? Esperaram até que, em consequência dessa remuneração brilhante, os trabalhadores agrícolas tivessem aumentado e multiplicado, que seus salários voltassem a cair novamente, como determinam os cérebros dogmáticos econômicos. Introduziram mais máquinas. Em pouco tempo, os trabalhadores estavam novamente em proporção satisfatória, mesmo para os fazendeiros. Houve, então, mais capital investido na agricultura do que antes, e de forma mais produtiva. Com isso, a procura de trabalho caiu não só relativa, mas também absolutamente. Fecha aspas. No que concerne aos capitalistas individuais, cada qual considera o nível de salários como necessário e procura obter melhores condições para si. Ao introduzir a máquina, está, portanto, simplesmente tentando economizar seu orçamento de salários. O resultado dessa atitude, porém, é criar o desemprego, que influi sobre o próprio nível salarial. Segue-se que quanto mais forte a tendência deste a se elevar, tanto mais forte será também a pressão contrabalançadora da reserva e vice-versa. Em termos de movimento do capital social total, a mecanização significa um aumento na composição orgânica do capital, isto é, um aumento das despesas dos capitalistas em maquinaria e materiais, a expensas do trabalho. Pode significar um declínio absoluto na procura do trabalho, ou simplesmente indicar que a procura deste se atrasa em relação ao crescimento do capital total. Nesse caso, se a população estiver crescendo, não importa qual a razão, a contínua expansão de uma reserva, digamos em proporção mais ou menos constante à força de trabalho total, é uma possibilidade perfeitamente lógica. Marx parece ter pensado nisso. As suposições existentes nesse caso eram, na verdade, as que se apresentariam naturalmente a alguém que escrevesse em meados do século XIX. Mas o princípio da reserva é independente de qualquer suposição particular sobre população. Funciona igualmente bem com uma população estável e até mesmo em declínio.
Temos aí uma das diferenças fundamentais entre Marx e seus predecessores da escola clássica, assunto a que ainda voltaremos. Quanto a isso, é bom lembrar que Marx não foi o primeiro a descobrir a possibilidade do deslocamento do trabalho pela máquina, nem mesmo o primeiro a expor a falsidade da teoria de compensação, então, como hoje popular entre os economistas ortodoxos e os publicistas. Obra teórica extremamente importante já fora realizada por, entre outros, Ricardo, no famoso capítulo da maquinaria, que apareceu pela primeira vez na terceira edição dos Principles. Ricardo dizia, com uma argumentação inábil, mas logicamente consistente, que a maquinaria que economiza trabalho liberta os trabalhadores sem libertar o capital variável para outra utilização. E daí que seu reemprego depende principalmente da acumulação adicional. Embora Ricardo não o diga, é coerente com seu raciocínio a suposição de que a taxa de deslocamento excede a taxa de reabsorção em consequência da nova acumulação. A grande realização de Marx foi a integração desse princípio na teoria geral da acumulação de capital, de modo a libertar esta última da dependência de outro modo fatal do dogma demográfico malthusiano. Seria errôneo supor que tanto a taxa de acumulação, a introdução de maquinaria que economiza trabalho se processe em ritmo que preserva um belo equilíbrio entre salários e mais-valia. Pelo contrário, abre aspas, com a acumulação e o desenvolvimento da produtividade do trabalho que o acompanha, a capacidade de expansão súbita do capital também aumenta, fecha aspas. Um rápido aumento da acumulação de capital pode resultar da abertura de um novo mercado ou uma nova indústria. Nesse caso, a reserva é consumida e o controle sobre a elevação dos salários desaparece. A mais-valia pode realmente diminuir seriamente. Abre aspas, mas tão logo essa diminuição chega ao ponto em que o trabalho excedente que alimenta o capital já não é fornecido em quantidade normal, inicia-se uma reação. Uma parte menor da renda é capitalizada, a acumulação se reduz e o movimento de elevação dos salários é sustado, fecha aspas. Marx descreve aqui uma das causas fundamentais da crise. Juntamente com o deslocamento do trabalho pela maquinaria, ocorrem crises e depressões como um mecanismo capitalista específico para reabastecer as reservas, sempre que estas se tenham reduzido a proporções perigosamente pequenas. O estudo desse assunto fica para mais tarde, no capítulo 9. Devemos observar apenas aqui que, pela sua relação com as reservas, o problema da crise assume uma posição central no sistema teórico de Marx. Ao passo que, para os teóricos clássicos, o problema não era tanto explicar as crises, mas afastá-las, para Marx, o capitalismo sem crise seria, em última análise, inconcebível. A teoria do exército de reserva pode ser ilustrada com um diagrama simples. A figura 1 é uma representação do processo industrial. No alto está a grande massa de trabalhadores no emprego industrial. É alimentada de um lado pelo fluxo de novos trabalhadores que se empregam na indústria capitalista pela primeira vez, e do outro, pelos desempregados da reserva absorvidos pela indústria. Deixando o emprego industrial estão, primeiro, os trabalhadores afastados que encerraram sua carreira produtiva e os afastados da indústria e que, por isso, ingressam no exército de reserva. Para completar o quadro, duas outras correntes são aí acrescentadas, a saber, os novos trabalhadores que, não conseguindo encontrar emprego, ingressam imediatamente nas fileiras do exército de reserva e os que, após um período de desemprego, desistem de procurar trabalho e se juntam aos afastados. Na fase de prosperidade do ciclo econômico, o emprego industrial ganha às expensas de reserva. Por outro lado,
crises e depressões provocam uma contração do emprego industrial e um aumento da reserva. A representação diagramática, semelhante da interpretação clássica do processo industrial, teria que mostrar apenas o emprego industrial com o fluxo de novos trabalhadores e a saída dos trabalhadores que se afastam. O nível de salários, segundo essa interpretação, depende principalmente da grandeza da corrente de novos trabalhadores, que por sua vez é função do crescimento da população. Assim, consideramos o sistema de produção como coextensivo com o campo do emprego industrial, ao passo que, pelo conceito clássico, os salários eram, em última análise, regulados por fatores fora do sistema, população. Na teoria de Marx, porém, o sistema de produção inclui tanto o emprego industrial como a reserva. Qualquer suposição que possamos fazer sobre fatores fora do sistema, população, o fato é que o sistema encerra em si um mecanismo regulador do nível de salários e, portanto, da manutenção de lucros. Além disso, como todas as correntes da figura 1 estão concebidas como fluxos constantes, não há razão para críticas baseadas no argumento de que o desemprego tecnológico é apenas um fenômeno transitório e, portanto, não pode ser parte integrante de uma teoria do sistema produtivo. 5. Natureza do processo capitalista. A economia política clássica, que se apoiava pesadamente na teoria malthusiana de população, estava sempre pronta a prever o fim iminente do progresso econômico. O raciocínio era majestoso e convincente em sua simplicidade. A acumulação estimula indiretamente o crescimento da população. O aumento numérico força o recurso a terras inferiores. As necessidades da vida só podem, portanto, ser produzidas por um custo cada vez maior em termos de homens-horas. Isso significa o aumento do valor do trabalho e, portanto, dos salários como proporção do produto total, e daí também uma queda no lucro como proporção do produto total. Nota, isso não significa, naturalmente, qualquer elevação na escala real de salário. Fim da nota. Finalmente, até mesmo o total absoluto do lucro começa a cair e a acumulação pelos capitalistas, força motora de todo o processo, abre aspas, cessará totalmente quando seus lucros forem tão baixos que não proporcionem uma compensação adequada para o trabalho e o risco necessariamente existe no emprego produtivo do capital. Fecha aspas, citação de Ricardo, os princípios. Esse curso de evolução inexorável poderia ser sustado temporariamente pelas descobertas técnicas e científicas que tornariam a produção das necessidades menos custosa. Mas, finalmente, ele teria que chegar à sua conclusão lógica, ao seu estacionamento. O progresso econômico teria de ser finalmente sustado por duas leis naturais avassaladoras e imutáveis: a lei da população e a lei da redução de lucros. John Stuart Mill fala gravemente em relação a isso, abre aspas, da impossibilidade final de evitar o estacionamento, essa necessidade irresistível de que a correnteza da indústria humana deva finalmente dissolver-se no mar aparentemente estagnado. Fecha aspas. Trata-se de uma teoria de evolução econômica deduzida com precisão lógica de algumas premissas iniciais claramente formuladas. Como palavra final da economia política clássica sobre a tendência essencial do sistema capitalista, é de uma ousadia intelectual que seria impossível negar. Mas em fins do século XIX, os fatos, como cupins devorando os alicerces de uma mansão, fizeram desabar toda a estrutura. A teoria malthusiana da população foi incapaz de sobreviver ao acentuado declínio das taxas de natalidade observado na década de 1870 nos principais países ocidentais. Os economistas foram gradualmente forçados e com relutância a abandonar a teoria de população e com ela toda a teoria clássica da evolução econômica.
Era inevitável naquelas circunstâncias. Mas os economistas abandonaram muito mais do que se fazia necessário. Ao invés de procurar uma teoria da evolução econômica que fosse satisfatória para substituir a teoria clássica desmoralizada, começaram a excluir as questões de processos evolucionários do campo da teorização sistemática. Do ponto de vista da estática e dinâmica, ao qual os teóricos passaram a dedicar sua atenção, mesmo o ciclo econômico parecia uma questão meteorológica, ou, na melhor das hipóteses, um subproduto da inabilidade congênita do espírito legislativo em apreender os verdadeiros princípios da moeda e do sistema bancário. Foram essas as tristes consequências do colapso da teoria clássica. O desenvolvimento da teoria econômica de Marx, porém, não poderia levar a tais resultados. Rejeitando, logo de início, qualquer ligação com o malthusianismo, Marx protegeu-se contra os maus efeitos de seu colapso. Além disso, inserindo em sua estrutura teórica o princípio do exército de reserva em lugar da lei da população, não só rompeu com a tradição clássica, mas também lançou a base de um novo e surpreendente ataque aos problemas da evolução econômica. Ao passo que na teoria clássica as modificações nos métodos produtivos são tratadas como dependentes de descobertas e invenções essencialmente fortuitas, na teoria de Marx elas se tornam as condições necessárias para a existência da produção capitalista. Isso porque é principalmente por meio de inovações tecnológicas que poupam o trabalho em que o exército de reserva é recrutado, e é somente devido à existência dessa reserva que a mais-valia e a classe por esta sustentada podem sobreviver. A questão, porém, não se encerra aqui. Não é nem mesmo necessário aceitar a teoria do materialismo histórico de Marx para concordar com a tese de que modificações nas técnicas de produção exercem uma influência profunda na estrutura institucional e ideológica da sociedade. No Manifesto Comunista, Marx escreveu, abre aspas, a burguesia não pode continuar existindo sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção e, portanto, as relações de produção, e com elas todas as relações da sociedade, fecha aspas. Em O Capital, ele plantou essa raiz no solo da teoria econômica. Dessa forma, descobriu uma das mais importantes leis de movimento do capitalismo, que era objetivo de o capital explorar. Ainda não expusemos, de certo, a teoria da evolução econômica de Marx, com todas as suas ramificações. O que fizemos foi apresentar as bases dessa teoria, a visão fundamental do processo capitalista, como, em princípio, uma acumulação incessante acompanha de modificações nos métodos de produção. É desde logo evidente que essa visão do processo capitalista difere radicalmente da teoria clássica da evolução econômica. Esta última, em princípio, não se ocupa das modificações nos métodos de produção. O desenvolvimento econômico é visto exclusivamente em termos de modificações quantitativas graduais na população, capital, salário, lucros e renda. As relações sociais não são atingidas. O produto final é simplesmente um estado de coisas no qual todas essas taxas de modificação se igualam a zero. Como a interpretação marxista dá maior importância às modificações nos métodos de produção, ela supõe modificação qualitativa na organização social e nas relações sociais, bem como modificação quantitativa nas variáveis econômicas como tais. A estrada está, portanto, aberta para considerarmos o produto final como uma reconstituição revolucionária da sociedade e não como um simples estado de repouso. Nota. É necessário notar uma importante exceção à generalização, válida quanto ao resto, de que os modernos economistas ortodoxos não se empenham em incluir processos evolucionários em sua teorização sistemática. Tal exceção
é a de Alois Schumpeter, cuja Teoria do Desenvolvimento Econômico, primeira edição alemã de 1912, e a tradução inglesa em 1936, e a primeira tradução portuguesa em 1961, representa, sob tal aspecto, um acentuado desvio do normal. A teoria de Schumpeter tem notáveis semelhanças com a de Marx. Começa com uma demonstração de que o lucro e juros estariam ausentes do fluxo circular, conceito que corresponde à reprodução simples de Marx. Parece provável que Schumpeter iria a ponto de afirmar que, mesmo na ausência de acumulação, há forças em ação que eliminam o excedente da renda sobre o custo, do qual tanto o lucro intermediário como os juros derivam. Em outras palavras, na ausência de modificações, a renda será imputada inteiramente aos fatores originais de produção. As máquinas substituirão exatamente seu próprio custo, não deixando excedente para seus proprietários. Os empresários, porém, buscam evitar o destino dos pobres, que os espera no estado estacionário da sociedade, eliminando os custos, descobrindo novos mercados, inventando ou popularizando novos produtos, em geral, introduzindo inovações. Os que têm sorte gozam uma espécie de monopólio temporário que é fonte de lucros, como o capital financeiro proporciona os meios para arrancar lucros dos canais habituais e empregá-los em novos canais. E essa é a essência da inovação. Os empresários estão dispostos a pagar juros para obter seu controle. Uma vez que os juros surjam numa parte do sistema, sendo exclusivamente um fenômeno monetário, se propagam a todos eles. Qualquer fonte de lucro está sujeita a ser temporária, supondo-se a ausência de barreiras permanentes à concorrência. Mas, como inovações recentes estão sempre ocorrendo, o lucro e os juros como tal nunca desaparecem totalmente. Na verdade, a introdução de inovações não ocorre lenta e continuamente, mas em grupos. Essa descontinuidade no processo de inovação sublinha o fenômeno conhecido como ciclo econômico. Esse breve esboço da teoria de Schumpeter é suficiente para indicar que, para ele, como para Marx, as modificações dos métodos de produção são uma característica básica do capitalismo e não simples epifenômenos, que se imponham de modo mais ou menos acidental sobre o processo econômico. Apesar de certas semelhanças evidentes entre essa opinião e a marxista, que o próprio Schumpeter claramente reconhece, persistem diferenças teóricas fundamentais. Assim, por exemplo, nada há em Schumpeter semelhante ao exército de reserva, e seu tratamento da relação capital-trabalho é totalmente diferente do tratamento de Marx. Além disso, Schumpeter afasta especificamente qualquer intenção de passar das modificações de métodos de produção, abre aspas, as modificações da organização econômica, hábito econômico e assim por diante, fecha aspas. Admite assim que, abre aspas, que minha estrutura abrange apenas uma pequena parte do terreno de Marx, fecha aspas. É digno de nota que, em círculos ortodoxos, a teoria de Schumpeter sobre o desenvolvimento econômico nunca despertou nada semelhante à atenção que merece, e que tenha sido mal interpretada e mal entendida. A pouca atenção que recebeu foi antes como teoria do ciclo econômico do que como base de uma teoria da evolução capitalista. Na análise final, portanto, o exemplo de Schumpeter serve apenas para acentuar a falta de interesse do economista ortodoxo moderno no que Marx chamava de lei do movimento do capitalismo.